E hoje eu vou falar então um pouquinho sobre o gerenciamento por categoria, mas trazendo alguns temas, apesar do GC estar aqui no Brasil já desde a década de 90, com altos e baixos, né? E muitos desses altos e baixos ocorreram porque existem muitos mitos e inverdades sobre o que é o gerenciamento por categoria, o como fazer o gerenciamento por categoria, pilares relevantes sobre o gerenciamento por categoria. Eu estou compartilhando aqui minha tela. Assim, Otávio, assim que der o ok, você me sinaliza, por favor? Ok. Então, muito bem. Só para apresentar rapidamente, então, a Connect Shopper tem como missão melhorar a experiência de compra dos consumidores e shoppers no ponto de venda. Lembrando, a diferença entre consumidor e usuário de produto e shopper tem a ver com o shopper ser, de fato, aquelas pessoas com poder de compra, de decisão, e que vão ao ponto de venda, seja físico ou virtual, realizar suas compras, né? E que hoje, até com a pandemia, se confunde um pouco também, né? Muitos shoppers viraram usuários de produto, né? Até por conta do confinamento, uma série de questões, e é importantíssimo a gente entender essa diferença, acompanhar todas essas mudanças, e obviamente que a nossa missão é, a partir desse conhecimento de consumidores e shoppers, melhorar os resultados dos nossos clientes, que são varejistas, a grande maioria, e também indústrias que querem buscar melhorar seus relacionamentos, suas parcerias com o varejo para maximizar resultados através do gerenciamento por categoria. E aí a primeira pergunta que vem é: o que é gerenciamento por categoria? E aqui logo no conceito a gente já tem um mito. Até hoje, por incrível que pareça, muitas vezes, principalmente quando vem da indústria, é tratado o gerenciamento por categoria como um projeto que tem começo, meio e fim. E isso é um equívoco, por isso que muitas vezes o gerenciamento por categoria morre. O gerenciamento por categoria, na verdade, ele precisa ser entendido e encarado como um processo, inclusive, estratégico, que envolve dados, informações relevantes, envolve pessoas, são as pessoas que vão executar as atividades, que não é só sortimento, que não é só planograma, não é só exposição, envolve estratégia, envolve conhecimento, envolve cadastro, envolve uma série de atividades que nós vamos falar aqui, e obviamente que também envolve tecnologia. A tecnologia e as ferramentas, como a Cíntia bem apresentou, e agradeço até a apresentação pela Cíntia. A Cíntia é uma amiga de longa data, com muita experiência no varejo também. A tecnologia nos ajuda a melhorar os processos, a otimizar as análises, a qualificar a gestão, ou como ela própria colocou, nos ajuda a auditar o ponto de venda, avaliar se temos ou não ruptura. E esse tema de ruptura é um tema interessante, porque toda vez que eu cheguei a fazer projetos e processos de gerenciamento por categoria no varejo, principalmente no varejo alimentar, a gente chega e a gente faz uma entrevista inicial para entender diagnóstico, né? E normalmente se tem a crença de que minha ruptura está em 10%, 8%, e quando você vai avaliar de fato, fazendo uma auditoria por subsegmentos, por segmento, como avalia a média, biscoito ou biscoito doce, dá lá seus 10%. Quando você vai no segmento, no subsegmento, né, o biscoito wafer, o biscoito cookies tradicional, aí você começa a ter rupturas de 40%, 50%, 60%, 70%. E é interessante que a ruptura, ela caminha de mão dada com o super estoque, né? Então, quando eu tenho super estoques de coisas irrelevantes, eu acabo culminando em rupturas daquilo que é relevante. Por isso, esse tema que a Cíntia trouxe, de tecnologia para a gestão da ruptura, para a gestão do ponto de venda, sem dúvida nenhuma, é um dos pilares essenciais aí do gerenciamento por categoria. E dentro desse contexto, o que é o GC na prática, né? Qual que é o seu fundamento? A gente tem a máxima, e brinca aqui na Connect até, que o GC, ele nada mais é do que um processo que conecta de maneira integrada todos os P's do varejo, tendo o cliente, o shopper, o consumidor no centro das decisões. O que é conectar todos os P's? Quais são esses P's? Né? Então, a gente começa com propósito, então eu tenho clareza da minha estratégia, desdobro isso para o meu mix, então qual que é o mix ideal, o produto certo, para a prateleira, como ele tem que estar exposto, como que ele tem que estar disponível, sem ruptura, sem super estoque,
para o P de preço, nas variações de preço que o cliente está disposto a pagar, com as promoções inteligentes. Não sei se vocês acompanham aí as revistas de supermercado, mas nos últimos anos, o varejo alimentar supermercadista perdeu mais de 20 bilhões de reais em promoções desnecessárias, fazendo promoções de produtos, derrubando as suas margens sem necessidade. O cliente já compraria mesmo sem promoções. Por quê? Não conhece o cliente, não tem estratégia clara de promoção e, obviamente, tudo isso dentro de um PDV, considerando aí layout, considerando todas as vertentes, todos esses P's conectados. E será que dá resultado? Muitas vezes eu chego no varejo e ele fala, já experimentei GC aqui e não deu resultado. Outro mito. Se você fizer o gerenciamento por categoria enquanto processo, trazer as práticas do GC para cada atividade dentro da sua equipe, dentro da sua loja, o GC no marketing, o GC na área comercial, na hora dele definir um mix, na hora de expor o produto, na hora de precificar, na hora de fazer uma ação promocional, não tem como dar errado. Sem dúvida, ele dá resultados. E muitos. Varia aí de aumento em vendas de 5% a 20%. Eu já tive situações, agora mesmo recente, a gente foi fazer o GC de cafés e biscoito numa rede grande do Nordeste, cresceram 80%, e são categorias super maduras, né? Mas aqui a gente está falando de médias, né? Redução de estoque, trade-up da categoria. O que é trade-up, Fátima? É você sair de commodity para elevar a categoria para uma premiumização, para vender valor agregado. É o que aconteceu nesse cliente quando a gente foi fazer o GC de cafés. 80% das vendas dele de café era torrado e moído. Quando a gente ressegmentou a categoria, adequou o ponto de venda, deu os espaços adequados para segmentos relevantes que vem crescendo no mercado, reconstruiu o mix, ele passou a, hoje, 30%, 40% dele é torrado e moído, e ele cresceu cápsulas, cresceu torrado e moído premium, cresceu produtos com maior valor agregado. Reduz a ruptura, aumenta a rentabilidade de 2 a 5 pontos percentuais, ganha imagem junto ao consumidor, porque torna a loja mais prática, fácil, resolutiva, retém o cliente e, obviamente, melhora de maneira substancial a relação com a indústria, né? Por que isso acontece? Porque você começa a dar valor para aquilo que é relevante para o shopper. Então, vocês juntos começam a desenvolver estratégias, tendo o shopper no centro das decisões. Nem a indústria quer te vender mais, aquela história do mix total caiu por terra, né? É o mix inteligente, né? A indústria como um consultor das boas práticas, né? E do lado do varejo, é desapegar daquelas práticas anteriores, né? De só querer vender espaço. Isso não existe mais, né? Você tem que rentabilizar cada metro quadrado, cada metro linear da sua loja. E como você faz isso? Com o mix adequado, com o produto bem exposto, com o segmento correto das categorias, sem ruptura, sem super estoque, né? Um outro mito muito interessante e super relevante, e que quando você vai para o médio, pequeno varejo, se tem ainda muito fortemente, é GC é coisa de gente grande. Só porque a indústria, muitas vezes, privilegia os key accounts, as grandes redes, mas isso é puro mito. Hoje, aqui na Connect, só para vocês terem noção, 80% dos nossos clientes são clientes de até 5 lojas. 3, eu tenho clientes de uma loja, né? E agora que ele vai inaugurar a segunda, chamou a gente também para já inaugurar a nova loja 100% gerenciamento por categoria, com mix ideal, com layout shopper lógico, vamos dizer assim, segmentado corretamente. Então, não é para grandes, ao contrário, o gerenciamento por categoria, ele é um processo extremamente democrático, não tem restrições de canal, de formato, é no online, é na loja física, por setor, portes de empresa, ele é super democrático, mas ele precisa ser encarado como um processo, ele precisa estar na rotina das equipes, né? Não adianta só ter um mix adequado se ele não estiver bem executado no ponto de venda, não adianta ter uma exposição maravilhosa, um planograma lindo, se o mix estiver errado, se o preço estiver equivocado, se o posicionamento das categorias não estiver adequado, os posicionamentos das marcas, né? Muitas vezes a gente vai no varejo e ele fala, poxa, Fátima, eu tenho um mix adequado, super variado,
né, variedade. Você vai ver, não é variedade, é similaridade. Ele tem 10 marcas, todos com o mesmo posicionamento, né? Esses dias mesmo a gente foi fazer conservas num cliente, ele tinha 7 marcas de ketchup. Para quê? Né? O cliente nem sabe direito, ele tem que ter uma marca premium de relevância, uma marca intermediária, uma marca mais popular. O que ele precisa é ter os segmentos, as versões, né? Eventualmente sabores. Isso é relevante para o shopper, né? E, obviamente, que isso faz com que a relação indústria e varejo saia de relações transacionais para uma relação muito mais colaborativa, muito mais positiva, onde você acaba tendo uma gestão mais efetiva do seu negócio, melhorando o seu mix, trabalhando de maneira mais adequada todo o seu portfólio e por aí vai. Outro mito, e que é muito comum até hoje, nos ligam aqui, Fátima, eu quero fazer gerenciamento por categoria. Quando a gente vai falar do processo, que começa lá no cadastro, tratando a base de maneira adequada, segmentando corretamente as categorias, não é isso que eu quero. Eu quero só o layout de loja, o planograma. Alguns ainda falam, eu quero melhorar meu mix, eu quero sanear a quantidade de marcas, eu tenho marcas em excesso. Recente, a gente fez o GC de biscoito de um varejista relevante aí no cenário de Santa Catarina, a gente excluiu quase 30% do mix de biscoito. E ele cresceu aí 30%, 40% em vendas. Por que isso acontece? Muito do mesmo, né? Não sei quantas marcas de biscoito cream cracker, né? E aí faltavam segmentos como cookies, sem glúten e por aí vai. Então, gerenciamento por categoria não é sortimento e planograma apenas. Ele é, sim, a conexão e um plano integrado de todos os P's. Como eu disse, começando com a clareza da sua estratégia, quem é você enquanto empresa, qual que é a sua proposta de valor. Vou dar 2 exemplos aqui. Eu tenho um cliente que a proposta de valor dele é a gastronomia, ele quer valorizar pratos prontos, rotisserie, a parte de alimentação. Como que ele vai trabalhar o setor de limpeza na loja dele? Muito diferente de um varejo que está lá na média, trabalhando cuidado geral da casa, né? Então, ele vai ter um mix muito restrito de produtos de limpeza, ele vai ter um mix diferenciado com produtos diferenciados, voltados para a gastronomia. Então, preciso ter clareza da estratégia, do propósito e desdobrar isso em todos os meus P's. Outra coisa que eu preciso, que outro P? Conhecer a fundo meu cliente. Quem é meu público-alvo? Quem é meu cliente de maior valor? Aquele cliente relevante que eu tenho que desenvolver estratégias para retê-lo, para mantê-lo, para enaltecê-lo, né? Para que ele possa retornar. A gente ganha mais dinheiro na recompra, na conversão, não na atração. Quando você atrai muitos clientes, você atrai muitos oportunistas. E olha que interessante essa estatística. Hoje, o varejo gasta 5 vezes mais em ações para atrair o cliente para a loja, com mídias digitais, mídias tradicionais, com promoções, com ofertas, do que ele gastaria se ele trabalhasse melhor o cliente dentro da loja para converter mais o cliente em novas categorias. Se você olha a média do varejo, um cliente que vai na tua loja, ele compra não mais do que 30% do seu mix numa compra. E aí ele acaba mixando com outros concorrentes. Se você aproveitasse melhor as soluções, parasse de olhar a loja pela ótica varejista e olhasse por soluções, vou dar o exemplo de limpeza, né? Sair de produtos de limpeza e olhar cuidado com a casa, com a cozinha, com o banheiro, você começa a maximizar seus resultados, né? Parcerias estratégicas, buscar, de fato, aqueles fornecedores que possam agregar valor ao seu negócio, fornecendo dados, informações relevantes das categorias, drivers de crescimento, para onde a categoria cresce. Isso é um papel importante. Isso sim é parceria estratégica. Não é aquele cara que só quer tirar pedido ou que só quer vir nos momentos e nas ativações comerciais, né? Então, um pouco aquele que te dá verba. Quem dá verba sem ter estratégia, na verdade, está comprando uma certa incompetência, né? Porque se você executa bem, você não precisa dar verba. O produto se vende, a gente está falando de autosserviço, né? Mas a gente precisa trabalhar e executar de maneira efetiva. E para executar de maneira efetiva,
A gente precisa envolver nossos colaboradores, as pessoas que estão ali, em todas as áreas, cada um tem um papel crucial no gerenciamento por categoria, para que possa, de fato, implantar o plano de ação integrado de todos os P's. Então, se é o P de propósito e P de público-alvo, eu estou falando do marketing, eu estou falando da direção, se eu estou falando de produto, eu estou falando do comercial, precificação, eu estou falando do pricing, promoção, muitas vezes eu estou falando do marketing, do trade, P de prateleira, eu estou falando do abastecimento, P de planograma, eu estou falando de operação de loja, todo mundo tem uma função relevante dentro do gerenciamento por categoria, e ele precisa ter clareza nesse papel. Como eu, comprador, compro orientado ao gerenciamento por categoria? Não sei se vocês sabem, mas cada categoria tem um papel dentro do seu negócio. Que papel é esse? Isso vai implicar, se é destino, rotina, conveniência, isso vai implicar na profundidade de mix, na variedade, no tamanho, no espaço que vai ocupar, como vai precificar, qual que é a margem adequada, não sair precificando pelo markup, né? Não é mais adequado, porque você tem produto de alto valor agregado para o shopper, que ele pode custar mais, mas você tem produto que é sensível à imagem, se você precifica errado, você perde venda, compromete a sua imagem para careiro, né? E como a Cíntia bem colocou, você precisa monitorar, você precisa auditar, você precisa mensurar os resultados. E você pode contar com tecnologia que ajude a você a estruturar todo esse processo de maneira mais automatizada, para que você também não gaste muito tempo da sua equipe em processar dados, em analisar, e tem hoje, como a GIC, lá como o Hub, etc., ferramentas que te ajudem de maneira mais efetiva nessa gestão, né? E como que começa um processo de GC? Tudo começa pela definição da categoria. O que é a categoria para mim? A categoria, para você definir uma categoria, você vai exigir de você conhecer o cliente. Agora mesmo, com a pandemia, um varejo cliente meu, que tem lá um público idoso muito significativo, 7 em cada 10 clientes dele é acima de 60 anos, ele criou o Cantinho Sênior. Então, ele criou uma nova categoria chamada Cantinho Sênior. O que entra nessa categoria? Tudo que tem a ver com alimentação específica para esse público, inclusive a parte de suplementos. Ele colocou lá alguns produtos de higiene específico para esse público, a fralda geriátrica, né? O corega e etc e tal. Isso é válido para todos os varejistas? Não. Você precisa conhecer seu shopper, entender a sua estratégia, conhecer a estrutura da sua loja, e aí sim você vai definir de maneira mais adequada a categoria. E isso tem um grande impacto já lá no seu cadastro, porque na hora que eu vou estruturar a categoria, para eu ter consistência analítica, é legal que toda essa definição que eu faça já esteja estruturada já dentro do meu cadastro. O que é isso na prática? É você construir uma estrutura shopper lógica, onde você segmente a categoria de acordo com como o shopper compra a categoria, onde você tem itens alocados adequadamente. Olha, em 70% dos clientes que a gente faz GC, por exemplo, o repelente, que é um produto para pele, normalmente está dentro do setor de limpeza, porque o varejo compra ceras Johnsons, e cera Johnsons vende desde inseticida até repelente, mas repelente é usado na pele, então ele deveria estar num cuidado com a pele específico, exposto lá em higiene e perfumaria, né? Sem falar nas padronizações de descrição e por aí vai, né? Então, qual que é o mundo perfeito para o GC e para a gestão efetiva do seu negócio? É você criar uma estrutura shopper lógica. Então, um exemplo que eu dou aqui, né? Você vai ter lá o setor de mercearia, a categoria vai ser biscoito, você vai separar doce de salgado, dentro do doce você vai separar os segmentos, wafer, recheado, cookies, dentro do cookies tradicional, integral, dentro do wafer, chocolate, morango. Quanto mais eu segmentar a categoria, mais efetiva é a minha gestão. Inclusive gestão de categoria, mas gestão de pricing, gestão de promoção. Esses dias mesmo, um cliente chegou até nós através da empresa dele de CRM. Por quê? Ele investiu pesadérrimo numa ferramenta de CRM, mas como o cadastro dele estava totalmente equivocado, ele não conseguia fazer as recomendações das ações de CRM, não conseguia fazer previsões de demanda, não conseguia nada, né? Então, ele precisou tratar o cadastro primeiro para poder melhorar as suas ações de promoções de CRM. Olha que interessante, né?
Um outro tema importante que eu queria trazer aqui para vocês, dentro do papel e do processo de gerenciamento por categoria, além da definição da categoria, é determinar a importância de cada categoria para o seu negócio. Se você só fizer essa parte e repensar preço, repensar mix, repensar espaço, considerando os papéis das categorias, você já tem um ganho substancial no seu negócio, porque você vai ver quantas categorias você tem, que ela é ocasional, que ela é sazonal, que ela é de conveniência, e você tem estoque como se ela fosse de destino, né? Muita variedade, profundidade, e eu não precisaria. Como eu calculo o papel de categoria, Fátima? Primeiro, eu preciso avaliar presença e cupom. Quantas vezes aquele item, aquela categoria, aquele segmento entra no meu cupom? Então, eu emiti lá 1.000 cupons no mês. Em 500 apareceu biscoito. Então, de 1.000 para 500, 50% tem dos meus cupons aparece alguma coisa de biscoito. Contra frequência de compra. Não tenho frequência de compra porque eu não tenho dados de CRM. Eu posso substituir a frequência de compra, por exemplo, por importância em valor. Então, quanto maior a importância em valor, ou a frequência de compra, ou a presença em cupom, maior a relevância da categoria. Ela é classificada como destino. Quando eu vou diminuindo a frequência ou a importância, ela vai sendo rotina. Quando eu diminuo a penetração, ela vira ocasional, com mais frequência e mais importância, de conveniência, né? Então, é importantíssimo a gente determinar os papéis das categorias para que a gente possa aplicar na prática, no produto certo, com as promoções adequadas, com a precificação correta, dentro de uma exposição adequada, sem ruptura, sem superestoque. E só para a gente ir para as finalizações, eu vou falar de 2 P's que são muito relevantes. Óbvio que todos aqui são, mas esses é crucial na conversão, na maximização do ticket médio, na maximização da rentabilidade, que tem a ver com o produto e tem a ver com a prateleira, pensando na exposição. Produto, por que produto? 60% do resultado de vocês, varejistas do setor alimentar, de supermercados, 60% do resultado de vocês está atrelado ao mix ideal. E o que eu preciso saber e fazer para ter o mix ideal? Eu preciso ter clareza na minha estratégia, como eu comentei do meu cliente, que é apelo gastronômico. Eu preciso conhecer meu público-alvo, meu shopper. Eu preciso entender e conhecer a estrutura, dimensionamento das minhas lojas, equipamentos, para saber o que cabe e o que não. Ter clareza no papel da categoria, para saber que categoria é destino, que categoria é rotina, porque cada categoria eles têm uma ordenação. Onde alocar a categoria destino? Ela tem que abraçar o cliente, ela tem lugares específicos para ela estar, para você maximizar resultado. O mesmo acontece com as categorias rotina, com as categorias de conveniência, né? E para eu executar bem a exposição no ponto de venda, eu preciso ter clareza na estratégia para aquela categoria. Vou dar o exemplo de biscoito. Se eu quero gerar fluxo, eu começo a exposição pelos pacotes econômicos, produtos mais, vamos dizer assim, populares. Se eu quero aumentar o ticket médio, se eu quero aumentar a rentabilidade, eu inverto a exposição. Eu começo pelos mais premium, pelos diferenciados, eu exploro bem a parte mais espaço para os segmentos de valor agregado, como o sem glúten, como o cookies, que está crescendo muito no mercado, né? Olha que diferente. Estratégias diferentes, execuções distintas, né? Olha a importância de você ter a estratégia da categoria. E, por fim, falando aí da prateleira, na etapa de exposição. Por que ela é muito relevante? 80% da conversão do shopper, do cliente de vocês, ele vai levar efetivamente o produto, está diretamente correlacionado com a forma, com o local e com o espaço onde esse produto está executado, né? Então, não adianta nada você ter pano multiuso lá no bazar. Se ele tiver na solução cuidado com a cozinha, vai vender muito mais. Teve clientes que chegou a crescer 300% a venda, porque ele reposicionou a categoria em soluções. Sair de vender produto, vender soluções. Essa é a máxima do gerenciamento por categoria, né? E isso tem a ver com garantir o produto acessível, visível e disponível. Esse, aliás, é o mantra do gerenciamento por categoria. Acessível, visível e disponível. Acessível tem a ver sem
restrições, ele está ali disponível na gôndola, visível aos olhos, ao alcance do cliente. Senão ele não vai comprar. Não adianta ter lá 500 mil marcas, tudo com uma frentinha, né? O cliente, no universo de milhares de SKUs, nem vai enxergar efetivamente o produto. Então, visível, acessível e disponível. E aqui entra de novo a importância do papel das auditorias, como a Cíntia bem colocou. Né? Se você não mensura e garante que os espaços estão adequados, garante que a quantidade de produto, as frentes estão cumpridas, o empilhamento, seja como for, você pode estar tendo super estoque, inclusive na própria gôndola, né? E ao mesmo tempo ruptura de coisas relevantes para o shopper. Então, lembre-se, o excesso de coisas irrelevantes leva à ruptura de coisas muito importantes. Em estoque, pode ser na própria gôndola, né? E será que dá resultados? Eu comecei falando dos resultados, mas agora eu trouxe alguns casos efetivos de alguns clientes também para mostrar. Esse aqui foi um caso que nós fizemos no Saint-Marché, onde a gente construiu o paredão saudável. A gente foi estudar o cliente dele, ele tem uma proposta muito forte, voltado para a saudabilidade, para a qualidade de vida, e a shopper dele, a consumidora dele, diferente da média do brasileiro, eles são heavy users, ou eles são, como que eu poderia dizer, usuários intensos do mundo saudável, eles são verdadeiramente saudáveis, né? Tem um grupo lá muito forte que pratica a saudabilidade nas práticas, inclusive hábitos em casa, comportamento, frequentam assiduamente academia e por aí vai. E eles reclamavam muito que não compravam muito lá porque as categorias estavam separadas, não estavam em soluções, e não era por tipo, aqui é sem glúten, aqui é diet, é soluções, sobremesas, refeição completa, snacks, e também porque estavam segmentadas de maneira inadequada. Então, a gente foi estudar tudo isso para propor essa solução no paredão saudável, em frente ao FLV, a frutas, verduras e legumes, criando um ambiente verdadeiramente saudável. Por exemplo, neste caso, os clientes dele falavam, inclusive, olha, eu fico inconformada de vocês colocarem barrinhas de cereais no mundo saudável. Desde quando barrinha de cereal é saudável? Então, no caso do Saint-Marché, por exemplo, que é diferente de outros varejos que a gente já fez, dietas especiais, barrinhas de cereais ficou lá em guloseimas, perto de chocolates. Aqui só tem barrinhas de cereais verdadeiramente saudáveis, tem a barrinha de proteína, que essa sim é saudável, né? Porque ele não aceita barrinhas de cereais no universo saudável. Né? E a gente construiu mundos, sobremesa, refeição, snacks, bebidas, todas integradas. Isso vale para todo varejista? Não. A gente fez esse mesmo GC no Lopes, no Enxuto, em vários tantos, no próprio aí de Santa Catarina, no Ipo, e era outra realidade, outro universo de categoria. Aqui a gente incluiu no Saint-Marché vitaminas, a gente incluiu uma série de suplementos e etc. No Ipo, não necessariamente, e são públicos ABs, né? No Enxuto, então, que era um público mais de dietas restritivas, a gente criou lá o Diet Light. Então, para cada estratégia de varejo, tem uma execução distinta, né? Ou aqui o exemplo que eu dei, né, do café, crescendo aí 18%, aumentando o ticket médio, aumentando a rentabilidade, não deixou de vender torrado e moído, mas você premiumizou, você fez o trade-up da categoria, segmentando melhor a categoria. Fátima, por Starbucks, vale para todos os varejistas? Sob nenhuma hipótese, zero. Não, você precisa entender o seu cliente, entender se faz sentido, entender até que ponto vale a premiumização, né? Ou esse cliente do interior de São Paulo, né? Ele criou a refeição completa lá dos saudáveis, ele falou, por que eu tenho que separar mercearia seca de refrigerados? O cliente não entende essa separação, ele quer mundo saudável, ele quer um mundo saudável como um todo. Então, ele levou para as gôndolas toda a parte de refrigerado, seja aqui no mundo saudável, né, criando uma refeição completa, seja refrigerado ou seco. No mesma coisa aconteceu com massa fresca crescendo 300%, porque ele praticamente nem vendia. Né? O cliente está lá comprando a sua massa, vai procurar as massas ali. Não vai lembrar de ir até o corredor do refrigerador, lá com queijo, sei lá o quê, para comprar massa fresca, né? E aqui ele trouxe a solução completa em frente a molhos e atomatados, né? E tudo mais. Muito bem, para a gente fechar, por onde começar? Quero fazer GC, sou pequeno, não sei por onde começar. Primeira coisa,
Qual é o seu propósito, a sua estratégia? Reveja isso, tenha clareza disso, comunique isso para toda a equipe, desdobre isso para todas as áreas, né? Se a minha proposta, a minha estratégia é gastronômica, eu vou valorizar tudo que tem a ver com cozinha, com comida, com alimentação, e as outras categorias vão ser adjacentes, né? Complementares. Conheça seu cliente, não dá nos dias de hoje falar, ah, mas é caro, não é. Ah, mas é difícil, não é. Eu preciso conhecer o cliente, ainda que eu conheça de maneira informal, usando dados internos, olhando o cupom, só de olhar o cupom, que entra e o que sai na cesta, avaliando a presença em cupom, você já tem um monte de informação sobre o seu cliente. O ticket dele, qual que é o ticket médio, número de itens que ele compra por ocasião, quantos cupons você emite, quantos itens aparecem em cada cupom, que itens, que categorias, que segmentos. Então, não dá para falar, não conheço o meu cliente. Desenhe esse plano integrado de todos os P's, partindo do seu cliente e de acordo com o seu propósito, com a sua proposta de valor. Execute de maneira ímpar, fazendo o quê? Engajando as pessoas, formando as pessoas, compartilhando conhecimento, compartilhando estratégia, compartilhando resultados, o que funciona, o que não funciona, e, sem dúvida nenhuma, mensure e monitore todas as atividades para que você possa ter clareza do que está sendo os resultados a partir do gerenciamento por categoria. Lembrando que a integração de todos os P's envolve produto, preço, promoção, prateleira pensando na abastecimento e também planograma pensando na exposição, né? E para fechar, queria deixar essa frase aqui, que é nela que acredito: nós somos o que repetidamente fazemos. Então, eu quero convidar todos vocês a tornar a excelência, que é a proposta do gerenciamento por categoria, não apenas um ato, um projeto, mas um hábito enraizado aí no seu DNA, enraizado em todas as rotinas da sua equipe, para que você possa maximizar seus resultados em vendas, em rentabilidade, em giro. Deixar aberto agora para algumas questões, Otávio, agradecendo desde já a participação de todos, agradecendo novamente ao Crestani pelo convite, Otávio, parabenizando aí pelo evento, e à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento. Fátima, mais uma vez, de início, queria parabenizar, né? Realmente foi uma palestra fantástica, muito conhecimento resumido, contido ali em poucos minutos, mas que a gente consegue dar continuidade. Tenho certeza que para começar a mudar, para começar a fazer gerenciamento por categoria, o curso online, sem dúvida, é um excelente começo, né, Fátima? Sem dúvida. O curso vai trazer mais profundidade, vai ensinar como fazer na prática, né? Um pouco mais de detalhe, como definir papéis de categoria, como fazer para poder determinar aí uma exposição. Então, é importante, quem tiver desejo de realmente implementar essa metodologia no seu negócio, seja do lado da indústria, do lado do varejo, vale a pena participar. E tem mais, viu, Otávio? Mais do que um benefício para a empresa, é um benefício para o próprio profissional. Só para vocês terem noção, faltam profissionais de gestores de categoria no mercado e o salário é muito positivo. E aquele gestor comercial, ou gestor de loja, ou gestor de marketing, que tem essa formação, a Cíntia testemunha, porque ela liderou muitos anos aí a parte da escola de supermercados, você tem um nível salarial bastante positivo, então é super concorrido. Então, mesmo para os profissionais, é um movimento, é um curso muito positivo que agrega valor na carreira de todos aí, além dos benefícios para a própria empresa, porque vai, de fato, trazer uma cultura de maximizar resultados aí em rentabilidade, em vendas e tudo mais. Sem dúvidas, é um excelente caminho. Bom, enquanto aguardamos, a palavra está aberta, se os senhores quiserem perguntar. Enquanto os senhores se preparam suas perguntas, temos uma pergunta aqui no chat do Leandro Oliveira, que pergunta quais são os principais pontos que devemos analisar ao cadastrar ou não os novos produtos propostos pela indústria. Existe algum checklist adequado para esse processo? Muito boa pergunta, existe sim, no curso, inclusive, eu vou dá-lo, mas só para não deixar você, Leandro, sem resposta, a gente sempre olha pela ótica do shopper, né? Então, o que a gente avalia? Primeiro, esse produto, de fato, ele é tendência de mercado? O que é tendência de mercado? A gente vê Nielsen, vê Kantar,
se faz sentido a gente introduzir ou não. Vou te dar um exemplo. As principais tendências da atualidade. Tema relacionado à saudabilidade, à premiumização, à valorização do cuidado, a questão da indulgência, a questão da praticidade, a questão da sustentabilidade. Então, poxa, esse produto que lançou com uma nova versão, ele tem uma embalagem que não danifica o meio ambiente, ele tem, na sua composição, produtos que faz bem para a saúde ou para o próprio ambiente, né? Não degrega o meio ambiente. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, qual o benefício adicional que ele agrega ao shopper? De fato, ele agrega valor? Ah, é só um saborzinho a mais, é só um cheirinho a mais, é só um perfume a mais, não vai fazer diferença. A não ser que você crie uma política de introduz um, sai um, né? Terceiro ponto, ele está conectado com a sua estratégia de valor? Ah, então eu sou uma empresa, um varejo, de supermercado, de vizinhança, que quero entregar o cuidado para o ambiente. Eu vou valorizar produtos específicos de cuidados. E aí você avalia. Isso tá correlacionado? Eu vou vender lá, sei lá, esses dias eu dei tanta risada com um cliente meu, apareceu um fornecedor lá, juro para vocês, tá? Eu vou falar aqui, vocês vão dar risada, achar que é brincadeira, não é. Cocô em lata, adubo em lata. Aí você brinca, introduz ou não introduz o cocô em lata? É verdade, tá? Não é brincadeira, não. E aí você vai avaliar na sua estratégia. Pô, se eu sou um varejo que quero fortalecer a área gastronômica, eu vou introduzir um produto que é para adubo de plantas? E aí você se faz a pergunta e dá notas de 0 a 5 para cada atributo desse que eu estou falando. Além disso, você vai avaliar, essa indústria vai investir em marketing massivo, vai investir em trade. Por quê? Quando ele investe em marketing massivo, quando ele vai fazer ações de trade, muitas vezes ele acaba convertendo desejos no shopper, né? Então, você faz uma somatória de variáveis, inclusive qual que é a margem média dessa proposta. Vamos supor que a sua estratégia lá da categoria é ganhar margem. E você tem uma margem média ali já de 25%. Aí vem essa indústria para lançar novos produtos, que a margem é 23%. Você vai introduzir? A margem está menor do que a margem média já que você propôs? Não. Né? Então, você tem que ter essa avaliação o tempo todo para você poder fazer jus às suas decisões do que introduzir ou não. Por quê? Hoje se lança em média de 12 a 15 mil itens por ano, de acordo com dados de Nielsen. Destes, menos de 20% e 30% se sustentam por mais de um ano. Então, olha a dificuldade para o varejo administrar o que deve ou não ser introduzido. Então, se você cria, de fato, esse checklist, você consegue ter mais a efetividade para a tomada de decisão do que introduzir e o que não introduzir. Perfeito, Fátima. Fantástico. O Leandro agradece aí no chat. Abrimos também a palavra para quem queira fazer alguma pergunta para a Fátima, aproveitar esse momento. Posso, Fátima? Fátima, assim, sabemos hoje que o custo de logística e o custo de servir, ele carrega uma fatia significativa do custo final do produto, né? Isso não é generalizado, mas é acentuado. Hoje, por exemplo, com a questão de algumas marcas mais comprarem espaços, né? Outras que têm uma resposta de área de venda junto ao shopper significativa, porém com espaço reduzido, ele acaba tendo custo de servir do tipo repositor com mais tempo na loja ou com atos repetitivos, porque o espaço é menor. Então, quer dizer, existe aí um engano, um auto-engano de que eu estou sendo remunerado por um espaço e estou deixando de ser remunerado por uma venda. Quer dizer, aonde que está o interesse maior do negócio? É foco no shopper ou foco na receita do espaço? Né? Muito bom ponto. Segundo ponto. Por exemplo, existe um cálculo de ruptura. Alguns casos, e eu vou me referir a esse, não são todos também, eles dividem o volume por 30 dias, né?
Aí, quando tem um CD, o caminhão saiu cheio, aí não vai um caminhão, aí acaba tendo nesses 30 dias uma ruptura de 3, 4 dias, pelo estoque mínimo ser menor do que o giro, e aí acaba entrando um efeito negativo, porque o estoque, em vez de melhorar e a participação de venda evoluir para melhor, ela evolui para pior, porque a venda está acontecendo, porém a ruptura faz com que a média de reposição diminua. Tu pode fazer um comentário sobre isso? Sim, seus 2 pontos, assim, espetaculares, viu, Marcelino? Amei. O primeiro deles, se a gente está falando aqui de tornar a nossa empresa shopper lógica, né, centrada no cliente, a gente tem que vender e expor aquilo que o cliente, de fato, deseja e necessita. Vender espaço em gôndola, como eu comentei por acaso lá no início da minha fala, na teoria, você pensa que você está ganhando, e é um ganho de curto prazo, mas você está super estocando produtos sem necessidade, ao mesmo tempo perdendo vendas daquilo que é relevante. Se você faz essa conta de quanto você tem a mais de estoque, mais o que você tem de potencial de perda de vendas e de uma perda até de imagem junto ao cliente, porque vai dar ruptura, a gôndola não é elástica, se você deu mais espaço do que uma marca merece, alguém está perdendo, né? E não é alguém, a indústria, quem perde é o próprio varejo. Se você fizer essa conta, de fato, no lápis, e avaliar o que você teve de verba, em 95% dos casos, Marcelino, de todas as vezes que a gente analisou esse cálculo, o varejista estava perdendo. Então, eu brinco o seguinte, falar que não é para aceitar verba é muito difícil. Eu tenho marido varejista, família varejista, e eu sei que eles aceitam mesmo, né? E querem verba. Mas você precisa, pelo menos, saber fazer esses cálculos que você bem trouxe aqui, para você não estar caindo no canto da sereia, achar que você está ganhando dinheiro e você está perdendo muito mais. Você está perdendo porque você tem super estoque de coisa que você não precisava, você está comprometendo o seu estoque daquilo que poderia ser um potencial ganho para você, e muitas vezes essas outras marcas têm uma margem até melhor, né? Então, você tem que calibrar muito bem esses 2 pilares, né? E com relação ao tema do estoque, por conta, muitas vezes, da verba, também você desprivilegia aquele espaço que deve ser adequado, e com isso você acaba culminando em ruptura de fato. E você perde e você tem uma demanda minimizada. Então, a gente sempre recomenda não fazer o cálculo pelos 30 dias, mas você avaliar qual que é a sua venda média diária, sempre com uma margem de segurança, aí varia de acordo de cada cliente, né, de 5%, 10%, 15%, para aí sim você poder contar necessariamente quantos produtos você precisa. A gente fala que é um cálculo do facing. Qual que é o facing adequado para você garantir vendas sem promoções naquele período aí sim dos 30 dias, ou do período entre uma reposição e outra, que pode ser 15 dias, 7 dias, eu tenho cliente, porque senão você sempre vai estar menor, com um potencial menor do que você poderia estar, né? Eu vou dar o exemplo de um cliente aí do Sul mesmo, aí de Santa Catarina. A gente foi fazer o GC dele de biscoito, e ele falava, não, aqui não vende sem glúten, não. E ele vendia espaço lá para uma marca X, para os biscoitos tradicionais, etc. Quando a gente foi avaliar, a gente sugeriu para ele, mesmo contra a vontade dele, dar 2 prateleiras, pelo menos para sem glúten. Em 10 dias deu ruptura. Sugerimos meio módulo. Em 20 dias deu ruptura. Hoje ele tem 1,5 módulo de biscoito sem glúten, né? Olha a importância de você calcular o que a gente chama de facing, do espaço adequado que cada categoria, segmento tem que ter, né? Então, muito bons seus pontos, viu, Marcelino? Obrigado pela resposta. Mais alguém? Perfeito, Fátima. Então, deixa a palavra com você para suas considerações finais. Eu queria agradecer, então, a oportunidade da CATES, desses eventos regionais, foi muito positivo, gostei muito.